Muito boa tarde. Vamos dar início à nossa 30ª jornada semanal. Vamos tratar mais uma vez do tema ESG. Estamos aqui já ao vivo com os nossos convidados, os nossos ouvintes. Quero cumprimentar a todos, dizer que é uma satisfação para nós recepcioná-los aqui todas as sextas-feiras às 16 horas. Estamos dentro da Casa da Advocacia de Santo André. Embora virtualmente, estamos dentro da 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Por esta razão, quero deixar aqui os meus cumprimentos especiais para a nossa presidente, doutora Andréa Tartucci, a toda a sua diretoria, a todos os nossos colegas, advogados, advogadas. E hoje estamos aqui também com uma colega, a doutora Adriana, que já teremos a oportunidade de ouvi-la, o doutor Walter, o doutor Norberto, que inclusive o doutor Walter e o doutor Norberto já estiveram aqui conosco, não faz muito tempo, em outras lives que já realizamos, e passaremos daqui a pouco a cumprimentá-los. Mas não sem antes fazer aqui uma breve introdução deste tema que está aí na moda, né? Que todos agora têm falado desse tema tão importante que é o ESG. Na verdade, este tema ainda deixa muitas dúvidas, né? Afinal, é o renascimento, eu diria assim, do termo sustentabilidade, que contém o tripé ambiental, social e econômico. ESG acrescentou a governança neste tripé e tem exigido indicadores que permitam avaliar o nível de conformidade das companhias com este novo princípio, o princípio ESG. E tais critérios, conforme eu disse, ele leva em conta algumas questões extremamente relevantes para as empresas e para todos aqueles que militam nessa área, que é o meio ambiente, responsabilidade social, as atividades das companhias, o mercado de atuação, o impacto, enfim, na sociedade. Dentre outros inúmeros critérios, o que reflete, então, a complexidade e a subjetividade também deste novo tema e de extrema relevância para todos indistintamente, o que passa a exigir dos stakeholders e alta liderança maior governança. A atenção aos princípios ESG já é uma realidade no mercado financeiro e de capitais brasileiro. Instituições financeiras possuem políticas de responsabilidade socioambiental que impactam a concessão de financiamentos. Gestores cada vez mais adotam e são cobrados, né, pelos seus clientes pela adoção de critérios ESG nas tomadas de decisão de investimentos. Portanto, o ESG veio para ficar. Sobre a vertente ambiental, nós vamos receber agora o doutor Walter Lazzarini. Muito boa tarde, doutor Walter. Muito obrigada mais uma vez por sua presença aqui conosco. Ele que é engenheiro agrônomo pela ESALQ, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, pela USP, em 1969, é sócio de empresa de reflorestamento durante a década de 70, presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo, de 1976 a 1980, presidente da Federação das Associações de Engenheiros Agrônomos do Brasil, de 79 a 83, atividades voluntárias, foi deputado estadual de 1983 a 1981, secretário de Estado da Agricultura, presidente da CETESB, né, a atual Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que é o maior órgão de controle ambiental do Brasil e um dos 5 maiores do mundo, de 1991 até 1993, presidente do Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, conforme já anunciamos aqui, de 2015 a 2018, fundador e titular da Walter Lazzarini Consultoria Ambiental desde 1993, empresa com atuação exclusiva em meio ambiente, nas áreas de licenciamento ambiental, áreas verdes, investigação
e remediação de áreas contaminadas e estratégia ambiental. Walter, você é sempre muito solícito com a gente, sempre que a gente te convoca, você está aqui para abrilhantar as nossas lives, as nossas palestras. Já tivemos a oportunidade de recepcioná-lo também na nossa Casa da Advocacia, em Santo André. Verdade. Tivemos a oportunidade, inclusive, de homenageá-lo, né, por toda o nosso compartilhamento, né, de experiências na área ambiental. Você que disponibilizou o conselho para a OAB, afinal, quando iniciamos lá, o assento era da instituição, e sempre nos recepcionou com essa sua especial forma de ser, atenciosa. Muito obrigada, viu? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rosa. É uma satisfação enorme. A homenagem de vocês só demonstra a generosidade dos advogados, em especial das advogadas. Então, eu participo aqui com muita satisfação de mais esse evento, parabenizando por a sua iniciativa. Eu que agradeço. Bem, a doutora Adriana, eu fico assim, sempre pensando, porque qualquer coisa que a gente fale da Adriana é pouco diante daquilo que ela representa para nós, principalmente como advogada. A doutora Adriana, ela é uma pessoa extremamente corajosa, e vocês vão entender por quê, que num momento tão difícil, né, da humanidade, da sociedade como um todo, ela abraçou uma causa e até hoje ela milita nesta área do direito, que é tão cara para tantas pessoas, né, e que a sociedade toda, eu acho que sentia tanta falta de alguém que abraçasse essa causa. A doutora Adriana Galvão Moura Bilho é advogada, especialista em Direito Empresarial pela FGV, mestre em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, São Paulo, doutora em Direito pela PUC São Paulo e diretora do Núcleo de Responsabilidade Social Fiesp-Ciesp, professora universitária de cursos de pós-graduação, autora do livro Diversidade Sexual e de Gênero, a tutela jurídica nas relações de trabalho, pela editora Lumen Iuris. E com essa recepção calorosa, doutora Adriana, que eu a recebo aqui, quero dizer que para nós é uma grande honra, principalmente pelos grandes serviços que você já realizou pela nossa instituição nessa área da diversidade, né? Você certamente nos dará a oportunidade de ouvir sobre esse seu trabalho, num momento, como eu disse, muito difícil, né? E você abraçou essa causa e prestou esse grande serviço para todos nós. Eu costumo dizer que quando um advogado voluntariamente faz o que você fez, você engrandece toda a classe. Quer dizer, não foi para você, para aquela sua área de atuação, toda a sociedade acaba ganhando com isso. Muito bem-vinda, muito obrigada, viu, por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, né? Uma boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando. Gostaria também de cumprimentar os colegas aqui desta live, embora não sejamos da mesma profissão, mas todos estamos unidos aqui para poder aprendermos juntos, né? Walter Lazzarini e o Noberto também. E a você, Rosa, pela gentileza do convite, principalmente pela deferência das palavras, que eu acho que é muito mais em razão da nossa amizade, né, e principalmente das lutas que nós, mulheres, travamos, né, não só na instituição, na nossa OAB, mas também no nosso cotidiano. Parabenizar a subseção também de Santo André, em nome também da presidente Andréia, agradecer pela oportunidade, e dizer que dialogar, né, sobre essas pautas sociais, questões que envolvem direitos humanos, respeito às diferenças, que está tão conjugado com a nossa temática de hoje, é realmente um prazer imenso. Eu espero que a partir do momento que nós estamos aqui estabelecendo este bate-papo, nós possamos tirar aqui propostas, metas, para que sejam implantadas e para que sejam revistas aí num contexto social, dentro da área de atuação de cada um de nós. Tá? Mas é um grande prazer e muito obrigada mais uma vez pela deferência do convite. Nós que agradecemos.
E o Norberto Luiz Perrella já é nosso convidado aqui de honra também, tem cadeira cativa aqui, sempre que é possível a gente arrasta ele aqui para as nossas lives, porque ele também tem muito a contribuir, faz parte de um complexo de atividades aqui na região muito relevante, principalmente, né, nesses últimos tempos de pandemia. Eu acho que as entidades classistas têm tido um trabalho essencial, né? A crise que assolou todo mundo. O Norberto, ele dirige o CIESP aqui da região, que abrange Santo André, Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, e é também empresário, CEO da Fercoda SA Artefatos de Metais. Então, Norberto, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, por contribuir aqui com a gente. Muito bem-vindo. Boa tarde, Rosa. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui mais uma vez com o Dr. Walter. Já nos encontramos em outras lives também. Estou aqui, é um prazer também com a doutora Adriana, que eu estou conhecendo ela hoje. E para mim, assim, é muito importante a gente conversar sobre esse tema, porque eu acho que é um tema de extrema importância, né? Não só para qualquer tipo de meio, para o país, né? E para o planeta também, né? Que trata da preservação, né, e uma maneira da gente dar um freio, né, nesse esgotamento de recurso natural do planeta, né? Então eu acho que é um tema que que precisa ser realmente batido na população. Eu acho que é uma cultura que nós temos que criar e é um tema que não pode ficar fora do dia a dia, né? A gente tem que estar ouvindo sempre algumas coisas. E hoje nós estamos aqui com os especialistas aí de área ambiental, então é um enorme prazer para mim estar aqui e mais uma vez aprendendo com vocês. Eu que agradeço, Norberto, muito grata a vocês. Bem, nós vamos iniciar, então, as falas pela ordem aqui, nós vamos passar inicialmente para o Dr. Walter Lazzarini, mas sem antes de fazer uma provocação, Walter, até em razão de toda a experiência que você acumulou, você que é um homem público, né, que foi público durante muitos anos, ocupou um dos cargos mais importantes numa das empresas ambientais mais importantes do mundo, como é reconhecida a CETESB, né, por toda a sua estrutura e competência. Então, trabalhou pelo Executivo, não só na CETESB, mas também na Secretaria de Estado da Agricultura, uma das áreas muito caras para a área ambiental também, e foi deputado estadual. Portanto, só o fato de você ter ocupado esses cargos já nos dá uma visão da importância e experiência que você adquiriu durante todo esse tempo. Quando você vê surgindo esse novo conceito, né, na área ambiental, ele colocando à frente da sustentabilidade a questão da governança, né, algo que a gente anteriormente não via essa preocupação, ou seja, a área ambiental não falava com a área de responsabilidade social, que não falava com a área econômica. A área ambiental, principalmente há uns anos, algumas décadas, vamos dizer aí 2 décadas atrás, era algo que era uma preocupação distante da área econômica, né? Ou algo tipo assim, faz alguma coisa aí, planta umas árvores, e está tudo certo. A área de responsabilidade social também, infelizmente, até os tempos atuais, e aí falando especialmente nessa área da agricultura, pleno século XXI, a gente ainda ouvi dizer que temos trabalho escravo, né, nos interiores. Quer dizer, quando você ouve formando esse novo conceito, né, onde a governança tem que estar atrelada, sim, a essas áreas, né, todos têm que se falar. Como é que você enxerga isso? Bom, boa tarde a todos novamente. Rosa, queria parabenizar a sua iniciativa e o trabalho espetacular que você faz de conscientização das pessoas através dos eventos que já chegam a mais de dezenas que você tem realizado. Esse trabalho não só é importante pelo fato de que vai ser arquivado, registrado para consultas, como fundamentalmente entendo que um aspecto, que não vou dizer que é marginal, mas um aspecto a mais, é o fato de que você está colocando em contato inúmeras pessoas
pessoas que são qualificadas na área ambiental. E você está formando uma verdadeira rede de networking de pessoas qualificadas que você seleciona para suas lives. A questão do ESG é uma questão, como você colocou muito bem, que veio para ficar. E esse termo ele foi registrado pela primeira vez num documento da ONU em 2005, portanto, é alguma coisa extremamente recente e nova. E aí, o que é interessante é que ele iniciou como ESG, Environmental, Social and Governance. E agora, mais recentemente, se colocou aí o E do Economic. Então, Rosa, um aspecto que eu gostaria de começar discutindo é que entendo que, ao se colocar o econômico, tá, se deu a prioridade que sempre se deu, que, na verdade, tudo foi muito econômico e lucro, e nunca foi ambiental e social. E aí, sem ter nenhuma pretensão de fazer alteração da ordem dessas letras, que forma a sigla ESG, eu quero propor como discussão o que eu acho que deveria ser EGES, ou seja, o econômico, a governança, o environmental, quer dizer, o ambiental, e depois o social. E com essa coragem, com essa ousadia, eu vou começar pelo social, que é aquilo que menos se deu atenção, e você fez referência até a questão do trabalho escravo. Eu diria que essa é uma área que nunca recebeu muita atenção. Cito, por isso, alguns indicadores que têm muito a ver com a questão social. Um deles é o seguinte, que nós temos 100 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso à rede de esgoto. Nós estamos falando de metade da população brasileira. Nós temos 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada. Nós temos 30 milhões de pessoas aqui no Brasil que vivem com $5 por dia. Portanto, é absolutamente impossível a gente viver. Na verdade, é uma sobrevivência, não é um viver. Ao lado disso, o que a gente encontra são dados de subnutrição, desnutrição, e algumas imagens que marcam de uma maneira muito impactante são aquelas imagens que nós vimos, que são muito tristes, de crianças subnutridas e desnutridas, principalmente na África. Então, e aí, Rosa, para poder contribuir com essa discussão com os especialistas que nós temos aqui, você, especialista, doutora Adriana e doutor Norberto, eu vi recentemente uma manifestação do secretário especial para o clima do governo Joe Biden, que é o John Kerry, que ele está participando de uma campanha para a erradicação da pobreza até 2030. É absolutamente meritória a postura, é admirável. Entretanto, eu também vi um dado extremamente preocupante, que nesse ano de 2020, podemos chamar assim, o ano da pandemia, 1.000 pessoas no mundo acumularam mais 500 bilhões de dólares. Portanto, perdão, é uma concentração brutal de riqueza, quando a gente vê que uma parte da população sequer tem o mínimo para a sua alimentação. E isso eu entendo que não seja só uma responsabilidade do poder público. Acho que cada um de nós deve ser impactado com essa situação a nível individual, a nível de sociedade, a nível das empresas. Então, eu começo falando sobre essa questão social, para depois me dirigir a vocês, tratando um pouco da questão ambiental. Nossa. A questão ambiental, claro, também é um assunto novo, né? E eu me lembro que nas décadas aí de 70 e 80, quando esse assunto começou a ser discutido no Brasil, o conceito que se tinha das pessoas que participavam em movimentos ambientalistas, movimentos ecológicos, assim chamados naquela oportunidade,
eram pessoas que praticamente, segundo essas críticas, eram pessoas que não tinham o que fazer, né? E hoje essa questão ganhou um espaço extremamente significativo. E as empresas estão assumindo, aos poucos, as suas responsabilidades. Nesse sentido, é claro que a gente ainda vê empresas que fazem o marketing em cima, o chamado greenwashing, que é, na verdade, um banho de verde. Felizmente, entendo que não seja a maioria. Mais recentemente, o que nós vimos foi a adoção de uma norma da ISO 14001, que é o Sistema de Gestão Ambiental, que é extremamente importante. Muitas empresas conseguiram esse certificado, mas eu diria ainda que tem muitas empresas que, apesar dos certificados, ainda não têm a prática de gestão ambiental como adequada. E uma coisa interessante é que muitas vezes não se faz essa correlação entre o ambiental e o econômico. Eu vi uma matéria recentemente, foi da WWF, informando que 67% dos britânicos estão pressionando o governo Boris Johnson no sentido de criar uma lei que proíba a aquisição, a compra de produtos, principalmente carne, laticínios e soja, de países que não obedecem à legislação ambiental. Alguém de vocês não deve ter pensado no Brasil, né? Realmente, nós não estamos falando do Brasil. O fato é que também a Alemanha está estudando uma regulamentação semelhante. A questão de uso dos recursos naturais é extremamente importante, e o próprio Fórum Econômico Mundial fez um levantamento dizendo que o uso sustentável da natureza poderia gerar algo como 10 trilhões de dólares por ano, gerando 395 milhões de empregos anualmente. Ora, isto é algo extremamente significativo e que precisa ser incorporado e entendido, e que se possa fazer uma utilização racional dos nossos recursos naturais em benefício da sociedade. Eu vim do meu, em vez de ESG ou EESG, eu vim do EGES, então eu vim lá primeiro do social, do environmental, do meio ambiente, agora da governança. Na governança, o que a gente entende que as empresas têm responsabilidade, claro, é muito na parte corporativa, então na composição dos seus conselhos, no respeito à legislação vigente. Então, entretanto, em se tratando de questão ambiental, me parece que o mais importante é que essas empresas tenham atitudes voltadas para aquilo que efetivamente interessa para a sociedade, qual seja, suas medidas contra o aquecimento global, contra a emissão de gás de efeito estufa, na gestão adequada dos resíduos gerados, na economia de água, na economia de energia elétrica, na preservação da biodiversidade, no combate ao desmatamento, enfim, todas essas atividades que eu entendo sejam responsabilidade também das empresas. E, nesse sentido, a governança não pode ser uma governança só interna, mas tem que ser uma governança voltada para a sociedade. E, finalmente, falo alguma coisa sobre o econômico, que a rigor sempre foi o aspecto mais preponderante na atividade das indústrias. Entendo que seja natural, até um determinado momento, que sempre se tenha priorizado o lucro, mas hoje não se aceita mais que a empresa, de maneira gananciosa, volte exclusivamente para a questão do lucro, porque ela tem uma responsabilidade perante a sociedade. E é importante ressaltar que as empresas que adotam o sistema ESG ou as empresas que adotam o EGES são empresas que são mais valorizadas, e isto que traz para nós uma perspectiva muito positiva para o futuro.
um grande fundo, o maior fundo de investimentos e de gerenciamento de ativos do mundo, se chama BlackRock. Ele gerencia algo como 7 trilhões de dólares. O pessoal, e aí o seu presidente, o Larry Fink, fez uma manifestação recente recomendando que não fosse feito investimento de empresas que utilizassem, empresas que fossem de combustível fóssil. Isso apesar de ser uma carta, apesar de ser uma manifestação de uma pessoa, é algo extremamente significativo, porque indica um rumo, demonstrando que quem tem os recursos, e aí nós estamos falando em alguma coisa de trilhões de dólares, essas pessoas têm um poder muito grande de orientar o investimento em empresas que cuidem também do meio ambiente. Um outro aspecto que vale a pena ressaltar é que foi feito um levantamento no Índice de Sustentabilidade Empresarial aqui na Bolsa de Valores, demonstrando que nos 15 anos em que as empresas que têm esse cuidado voltado ao ESG, eles tiveram um rendimento de 296%, quando as da carteiras tradicionais foi algo como 223%. Portanto, não se trata de apenas uma questão de consciência, mas até saber que as empresas que têm cuidado com a questão ambiental são melhor vistas e melhor remuneradas. Para encerrar essa minha manifestação inicial, eu vi também, Rosa, a doutora Adriana, a doutora Norberto, que o próprio Fórum Econômico Mundial, nós estamos falando aí de uma organização que é extremamente reconhecida no mundo todo, que se refere às empresas, dizendo que as empresas existem não somente para criar valores para os seus acionistas, mas também para os seus funcionários, credores, clientes, fornecedores, para a comunidade local e para a sociedade como um todo. Então, pode parecer algo muito ingênuo, inocente da minha parte, mas vi também uma mensagem que achei interessante trazer para este grupo e para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, uma expressão interessante, dizendo que o lucro pelo lucro está saindo de moda. Uhum. Quer dizer, as empresas hoje estão sendo muito mais avaliadas de uma maneira mais holística, mais integral. E a minha esperança, dentro dos meus 15 minutos, antes que a doutora Rosa levante a mão para me interromper, eu estou muito confiante que essas mudanças que devem ocorrer, elas não são causadas apenas por razões econômicas, mas também por valores de ordem moral que são transformados em normas. Essa é a nossa esperança e por isso que nós estamos trabalhando sempre na melhoria do meio ambiente e na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, agradeço muito esse espaço inicial e estou totalmente à disposição de vocês. Obrigado. Muito bom, Walter. Muito bacana a sua exposição, eu acho que muito abrangente. E sabe que recentemente eu vi também, Walter, e me animou bastante, me deixou bastante assim, entusiasmada, né, com o progresso que isso pode ter, que o Tribunal de Contas da União está com um projeto chamado Projeto ESG, também, no sentido da avaliação das empresas públicas nesse sentido, porque, na verdade, o que a gente sempre vê é o privado pagando sempre o pato, né? O privado é autuado, é multado, tem a sua reputação totalmente afetada, mas e os gestores públicos, né? Como é que a gente faz para fazer com que o prefeito, o governador, né, e por que não dizer os ministérios, o próprio presidente, assumam esse conceito de vez e possam estabelecer, né, esse princípio também na administração pública? Então, quando eu vi o Tribunal de Contas com esse projeto, eu fiquei bastante animada, porque, afinal de contas, é ele que tem a atribuição, né, de correção e de fiscalização dos órgãos públicos. Então, com isso, a gente espera um avanço muito grande
aí nos próximos, principalmente, acho que até o ano que vem, né? Eu acho que a gente pode esperar que isso avance bastante. Walter, muito obrigada. Vamos passar agora para o Norberto. O Norberto, como nós dissemos, né, que tem um papel que eu acho que está muito difícil nessa fase de pandemia, que vai contar para a gente um pouco como é que o empresariado tem abordado sobre esse tema, e principalmente nas pequenas empresas, né? Porque quando a gente também vê várias reportagens, o que a gente tem visto são as grandes corporações que têm um sistema estruturado, né? Um sistema onde, de fato, a administração é dividida e isso acaba disponibilizando uma gestão melhor. Então, tem lá o departamento de meio ambiente, tem o departamento jurídico, tem o de recursos humanos, né? Mas como é que a gente faz com, por exemplo, as empresas de médio e pequeno porte, que também terão que se enquadrar e, às vezes, o diretor da empresa é o gerente de meio ambiente, é o gerente de recursos humanos, é o gerente de responsabilidade social, né? Então, é muito bom te ouvir, Norberto, mais uma vez agradeço. E também nessa questão que eu ouvi recentemente, já para dar aí uma pincelada sobre esse tema, eu vi que já tem esses grandes institutos formadores, né, de profissionais, como o INSPER, a própria FGV, criando cursos, Walter, e ESG. Ou seja, porque o que também a gente tem ouvido em algumas reportagens é que o mercado não tem profissionais preparados para atender a abrangência desse conceito, né? Porque até então nós tivemos, até pouco tempo atrás, o engenheiro ambiental, ou seja, é aquele profissional que vai ser o gerente de meio ambiente, vai estar especializado naquela matéria. Mas a gente não vê gerente de responsabilidade social que tenha essa habilidade também de meio ambiente e agora, né, com todo esse requisito de economia para poder dar conta de todo esse princípio. Norberto, está com você. Ok, Rosa. Eu acho até que eu daria início dando mais ou menos uma sequência naquilo que o Dr. Walter estava falando. Por quê? A pequena empresa, a pequena e média Norberto, empresa... desculpa te interromper. Norberto, desculpa te interromper. Se você puder aumentar um pouquinho o seu som ou se aproximar da sua máquina, por favor. Ok, melhor assim? Sim, melhorou bastante. Então, eu vou voltar. Então, dando um pouco a sequência naquilo que o Dr. Walter acabou de expor, as pequenas e médias empresas, realmente, hoje, ela não tem condição de ter custo para poder manter um departamento de meio ambiente, né? Então, ou responsabilidade social, seja o que for. Então, ela acaba apelando para a contratação de consultorias, contratação temporária de algum profissional que implante um programa a ser seguido dentro da empresa. E o que acaba orientando esse trabalho dentro da pequena, média empresa? São as grandes companhias, são os grandes clientes. Porque justamente pela pressão do mercado financeiro, os grandes grupos, as grandes empresas que acabam abrindo o seu capital para o mercado de ações, ela realmente, como foi explorado há pouco e muito bem explorado pelo Dr. Walter, ela acaba também sendo valorizada hoje em dia no mercado pela condição de como ela trata o meio ambiente, como ela trata a sua questão de ética profissional e tudo isso. E não é só com ela, é como é que ela trata a cadeia de trabalho dela, ou seja, todos os fornecedores acabam sendo afetados por esse trabalho. Então, a grande empresa, as grandes companhias, acabam passando para seu grupo de fornecedores, e aí é que entram as médias e as pequenas empresas, abrindo certos compromissos com relação a, se você quiser ser meu fornecedor, nós temos essas regras para o jogo, né? Então, as pequenas e médias empresas acabam meio que, a princípio, sendo obrigadas, tá? Assim como foi no passado uma ISO 9000, eu lembro muito bem que quando se implantou uma ISO, sempre o conceito que se tinha dentro das empresas de porte menor é que aquilo era uma obrigação.
E na hora em que aquilo acabou sendo implementado por uma obrigação, nós acabamos tendo a real situação de que aquilo foi um benefício para a empresa, que aquilo acabou ajudando na organização da administração da empresa. E com essa questão desse trabalho, vamos dizer, meio que é forçado a fazer, senão eu não sou fornecedor, da mesma forma essa cultura acaba entrando dentro das empresas menores através desse início de obrigação a se implementar. Então, é assim que a coisa acaba acontecendo. Agora, cada empresa tem um tamanho de responsabilidade, né? Uma empresa pequena, às vezes ela tem poucos processos produtivos, ela está ligado a pouco tipo de material que ela está utilizando e em pequenas áreas. Então, proporcionalmente a isso, ela não tem condição de ter uma equipe que só seja focado nesses temas. Então, aí ela recorre a um trabalho de contratação de consultorias e que, baseado nas exigências, baseado em normas, para isso hoje existe a ISO 14000 na questão ambiental, já existem hoje outras normas que orientam o trabalho de responsabilidade social, então tudo existe uma orientação meio que legislativa, vamos dizer assim, em que acaba implementando um programa, meio que um pacotinho fechado de receita que você vai seguir para você poder ter o dia a dia do teu negócio sem grandes complicações, né? E, de repente, o empresário percebe que, poxa vida, por que eu não estou fazendo isso há mais tempo, né? Acaba ficando numa situação em que ele consegue realizar o negócio dele de forma até com custo reduzido, porque muitas vezes você passa a questionar, bom, como é que está a fonte energética que eu estou utilizando para o meu negócio? Será que ela é a mais adequada? Como é que eu estou agredindo o meio ambiente? E, de repente, ele descobre que se a gente recorrer à utilização de placas de energia fotovoltaica, eu posso ganhar muito com redução de custo no meu consumo de energia. Olha só que legal, eu passo a deixar de diminuir a necessidade do aumento de grandes usinas hidrelétricas, que hoje essa é a principal fonte de energia no Brasil, e eu passo a utilizar uma energia limpa, né? Uma energia, e eu acabo ganhando com custo, né? Da mesma forma, se trata hoje água de reuso, né? Então existem condições da empresa estar olhando para a água de reuso, olhando a redução de custo. Mas, no segundo momento, eu também estou beneficiando o meio ambiente, né? Então, são práticas que a empresa começa a ter que adotar, e meio que por obrigação, mas que, de repente, passa a fazer parte do dia a dia de uma maneira muito natural, né? E é muito comum a gente ver na indústria hoje situações em que hoje o ambiente é extremamente, principalmente no Brasil, é extremamente hostil para o empresário. Hoje, para alguém ser empreendedor nesse país, ele tem que ter algum deslocamento mental para poder partir para isso, porque a coisa é muito difícil. Então, se busca práticas para a gente poder, no dia a dia, como é que eu posso facilitar o meu negócio, como é que eu posso viabilizar o meu negócio nesse meio. E, junto com isso, aparecem determinadas práticas internas, como, por exemplo, o programa de 5S, que é um programa de organização, um programa de limpeza. E aí você vai ver que esse programa te traz benefícios de redução de custo. Você começa a enxergar melhor como é que a tua empresa está operando. Então, esse tipo de coisa força a empresa a ter um tipo de trabalho em que a mão de obra, que também passa a fazer parte desse processo, passa a receber um tipo de tratamento que talvez até o funcionário não teria fora da empresa, né? Nós, principalmente nós que estamos dentro da entidade, nós somos parceiro do SESI, nós vemos quanto trabalho não é feito em cima de treinamento. E da mesma forma, quando se fala em meio ambiente, quando se fala em preservação de meio ambiente, isso é passado para a mão de obra, e a indústria acaba sendo a escola para esse tipo de coisa. Muitos funcionários já me falaram, poxa vida, eu fui fazer um housekeeping na minha casa, você não queira saber o que eu joguei de porcaria fora. Coisa que eu estava usando e, de repente, são coisas que viraram material reciclado, são coisas que foram para reciclado e que estava realmente encostado e ocupando espaço. Então, esse aculturamento que a indústria faz hoje na comunidade, eu acho muito importante. E isso nas pequenas empresas acabam acontecendo de forma natural, porque um dia
alguém disse para ele, alguma empresa, cliente disse para ele que ele era obrigado a assumir uma determinada postura diferente do que ele tinha. Não dá mais para simplesmente, eu vou ganhar dinheiro, custe o que custar. Não é mais assim, né? Então, hoje existem limitações, existe o respeito ao meio ambiente, existe a necessidade de respeito ao ser humano, então a coisa, da maneira como é tratado o tipo de trabalho, a questão da segurança, né? Muito respeito à parte de segurança para a mão de obra dentro da empresa, que acabou vindo por obrigação, né? A NR12, num princípio, o empresário reclamava muito, e realmente houve certos exageros no início da implantação, mas que aos poucos foi se cortando determinadas aparas de exagero, e que hoje você vê a indústria trabalhando de forma muito mais segura. O número de acidentes de trabalho caíram drasticamente. Isso torna o ambiente de trabalho mais produtivo. E é isso que o empresário começa a enxergar, a ter uma visão que também foi causada por uma obrigação de fazer. Então, eu acho que esta é a forma que as pequenas e médias empresas hoje, que a gente, pelo menos aquelas que a gente acompanha mais de perto, como representação da entidade, nós vemos acontecer no dia a dia. E que acaba vindo por o bem, né? A gente percebe que o pessoal só tem a ganhar com esse tipo de coisa e automaticamente toda aquela comunidade que tiver no entorno da indústria acaba sendo envolvido por esse trabalho. Eu acho que isso é bacana. As entidades hoje de representação, eu participo também de uma entidade aqui local, aqui na região de Sertãozinho, que é a AEPS, que é uma entidade que faz um trabalho muito sério na representação local da indústria. Nós temos contato com algumas situações de auxílio com creches na comunidade, a gente sempre procura estar atuando junto à comunidade. Então, esse trabalho de cultura só tende a trazer benefícios para toda a população, para toda a comunidade. Então, eu vejo isso como uma evolução, né? Eu acho que um vetor de situação de otimismo para que a gente possa ter um planeta cada vez menos agredido por situações de trabalho. Muito bom, questão de reputação, né? Até outro dia, a reputação que a gente ouvia falar era a reputação financeira, né? Então, as empresas, elas principalmente, não que não fosse para as pessoas físicas também, a reputação financeira era aquela que você consultava, né, nos órgãos de controle, Serasa, Cadim, se a empresa não tinha nenhum débito, nenhuma pendência, né? Hoje em dia, você tem que verificar a integridade dela, a reputação social, ambiental, que não são mensuráveis, mas que aparece aí no mercado agora facilmente, né? Vejam só o que ocorreu recentemente, né, com esse grupo enorme, né, de tamanha relevância sob o aspecto social, né, Adriana, o que aconteceu e trouxe para a empresa um prejuízo imensurável, porque provavelmente naquele pedacinho da empresa a responsabilidade social estava falha, né, o atendimento a esse item não estava adequado. Isso para não lembrar, né, dos acidentes que ocorreram em Brumadinho, por exemplo, a questão ambiental, né, esse aspecto provavelmente também estava desequilibrado e trouxe para a empresa os prejuízos, que agora que a gente teve pelo menos, né, uma ideia da mensuração financeira do quanto foi grandioso esse acidente, né? Então, é isso. Muito bem, Adriana Galvão, querida doutora Adriana Galvão, vamos passar agora para a sua fala, mais uma vez aqui, lisonjeada e engrandecida por você estar conosco. Muito bem. Eu agradeço novamente, né, pela oportunidade, confesso que eu estou também aprendendo bastante aqui com os colegas, porque a área afeta, né, a comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB, logicamente coordenada pela Rosa, traz aí um envolvimento direto com as questões ambientais, que lógico que tem um envolvimento social, de governança também, e que eu gostaria, na minha fala, mediante aqui essa breve exposição, de
puxar um pouquinho a discussão, a reflexão sobre as questões que envolvem essa temática dentro da área dos direitos humanos, né? Porque eu vejo que é muito de encontro ao que nós vivenciamos do próprio Pacto Global da ONU, né, da Agenda 2030, que estabelece os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que além das questões ambientais, sociais, de governança, nós temos que ter também um olhar para as relações de trabalho e para o meio ambiente de trabalho, né? Porque eu acho que as melhores práticas ambientais, as melhores práticas sociais e de governança, que também são reconhecidas internacionalmente, elas estão recebendo uma atenção mundial, até para trazer negócios mais sólidos, né? E para que os riscos sejam atenuados, né? E nesse sentido, eu acho que todo investidor, ele vai observar essas três áreas, a área ambiental, a área social e a área da governança, né? No tripé aqui que foi já passado anteriormente pelos que me antecederam, mas existe um recorte muito importante, que é o recorte dos índices de diversidade, né? Então, como as empresas e como a sociedade está observando as diversidades dentro das grandes organizações ou até pequenas empresas ou empresas de médio porte, com relação à questão racial, com relação à questão da etnia, da orientação sexual, identidade de gênero, a idade, as questões regionais, né, que influenciam sobremaneira nas respostas que são dadas justamente para a gente conseguir trazer essa ideia de inclusão e de direitos humanos para o debate, né, do meio ambiente e da sociedade. E me preocupa um pouco alguns índices que a gente também vem analisando, que muito embora a questão, por exemplo, da participação da mulher, né, no mercado de trabalho, é algo que está aí, que faz parte da nossa realidade, e nós tivemos, né, existe inclusive uma previsão para este ano de que 50% seja o índice de aumento de mulheres em conselhos de administração das empresas. Muito ligado a essa questão também da busca da visibilidade, né, e da real necessidade de se colocar em prática a realmente ação de inclusão, de não ficar aquela ideia da paridade de gêneros só num aspecto utópico, mas não, vamos colocar em prática, né? Tudo bem, nós temos aí essas previsões de que 50% de mulheres possam atingir postos aí em conselhos de administração de empresas, mas nós não podemos deixar de considerar que as mulheres ainda recebem salários inferiores. Quando a Constituição e também a própria CLT estabelece, né, equiparação salarial, a questão do princípio da isonomia. Então, o que se justifica uma mulher que está na mesma posição de um homem numa empresa, com a mesma jornada de trabalho, o mesmo enquadramento funcional, ainda receber menos? O que justifica muitas mulheres perderem a chance de ocupar posições de comando, que é o que a gente chama na teoria das relações de trabalho, de perda de uma chance, eventualmente por estar grávida, né? O medo da empresa de que quando ela volte de licença gestante, ela não consiga compatibilizar o horário com a maternidade. Quem disse que essa mulher não vai conseguir? O porquê que as empresas, num aspecto de governança, assim dizendo, não entendem, né, que precisa se adaptar a essas diferenças e essas diversidades, até para que essa mulher se sinta incluída em eventuais processos legítimos de seleção internos de empresa, a ponto de poder levar o seu filho, por exemplo, para ser amamentado no próprio local de trabalho, que existem muitas empresas que já disponibilizam esse tipo de questão. A reforma trabalhista mesmo já estabeleceu intervalos para gestantes em virtude de uma condição biológica e necessária. Eu penso também, nesse aspecto, que as questões que envolvem os processos históricos, os processos antropológicos que nós vivenciamos neste contexto de direitos humanos, a quem está nos ouvindo, traz muitos desafios. Nós falarmos, por exemplo, da pauta da mulher
no aspecto da diversidade, quando você se reporta a mulher negra, você tem algo que dificulta muito mais a condição, Rosa. A mulher negra, somente 8% delas ocupam posições de comando em empresas. Então, quando se discute a pauta do racismo estrutural, e muitos criticam medidas e ações afirmativas para a inclusão dessas diferenças no mercado de trabalho, talvez não observem que a perpetuação de índices, como o que nós apresentamos aqui, demonstra que, se não tiver ações efetivas, estes 8% não terão a mobilidade necessária. E aí que me preocupa, né? Me preocupa porque nós visualizamos incidências de pessoas preparadas e que muitas das vezes, por fazerem parte desses grupos, que sempre foram tidos talvez como minorias vulneráveis, criam bloqueios e dificuldades de acesso. No público LGBT, por exemplo, nós tivemos uma pesquisa ampla que divulgou que 33% de empresas ficariam receosos de contratar pessoas LGBTs para cargos de liderança. Porque, eventualmente, como seria a imagem da empresa, por exemplo, se tivesse uma pessoa transexual, uma mulher transexual, por exemplo, coordenando uma equipe. 90% das travestis e transexuais neste país vivem à margem da sociedade. Estão na prostituição, numa exclusão total. Por quê? Porque é muito difícil você reconhecer que a empresa estará realmente aberta a esta diversidade, a ponto de também se preocupar, talvez, com a imagem que trará para o seu consumidor final, ou para os seus prestadores de serviço, assim dizendo, daquela figura daquela pessoa. Ou porque não esteja preparada também para adaptação, por exemplo, de um banheiro de acordo com a identidade de gênero. Então, as empresas, elas às vezes me questionam quando eu vou conversar a respeito disso, mas, doutora Adriana, como a gente vai fazer com o banheiro? Vai usar o banheiro masculino ou o banheiro feminino? E o banheiro, inclusive, tem até um decreto, né? Nós temos decretos nesse sentido, nós temos legislações estaduais em São Paulo de combate a práticas discriminatórias em ambientes públicos e privados, de acordo com a identidade de gênero. Então, discutir pautas, né, de sustentabilidade, de governança, em foco em direitos humanos, não tirando aqui a grandiosidade das mudanças climáticas e das questões ambientais como referencial também de debate, é um parâmetro e uma lente, no meu entendimento, para potenciais e futuros investimentos, né? Porque o mundo hoje está conectado a medidas, né, e a dimensionamentos sociais que se preocupam e muito, né, com essa questão de preservação dos direitos humanos nas relações trabalhistas, principalmente em transformar o ambiente de trabalho. Nós estamos, logicamente, num ambiente de trabalho momentaneamente sofrendo aí ajustes em virtude da pandemia, mas nós vamos retomar, né, e sempre existirão relações de trabalho, mesmo presenciais como virtuais, que precisam entender que a discussão sobre essas diversidades no ambiente de trabalho é um potencial que agrega para a empresa não só investimento, como também a visibilidade de uma empresa responsável socialmente, e, além do mais, os custos de futuras demandas trabalhistas por práticas discriminatórias nas relações de trabalho. Práticas discriminatórias nas relações de trabalho que sejam danos morais em questões de assédio sexual, a questão também que envolve liberdade religiosa, a questão que envolve refugiados, a questão que envolve o público LGBT. E tudo isso eu entendo que parte do investimento que a empresa deseja fazer nessas matérias que envolvem diversidade e inclusão. E tudo isso
Está ligado automaticamente em estudos que são feitos, e cada vez mais as consultorias vêm se preparando para isso e vêm tentando chamar a atenção para realmente trazer uma leitura, né, organizacional, mais prática, né, voltado a valores, né, e principalmente princípios socioambientais que se conjugam, né, quando nós falamos dos índices de diversidade e inclusão, que eu citei agora há pouco aqui. Como devemos agir num aspecto de mensurar e trazer o seguinte: temos que ter diversidade nos conselhos, temos que ter funcionários e gerentes que possam reconhecer a sua condição, né, de ser humano e não precisam, na verdade, se esconder com relação, por exemplo, à sua orientação sexual no ambiente de trabalho, com medo de retaliações. Essa pessoa se transformará numa pessoa improdutiva, né? Que o horário de trabalho da mulher, eventualmente ali, após o seu período de licença gestante, possa também ser flexível no aspecto de entender aquele momento que ela está passando, né? Pessoas com deficiência, que realmente seja colocado. Nós sabemos que a legislação do PCD tem, às vezes, dificuldade de colocar pessoas com deficiência em determinadas posições, mas existe também um viés inconsciente em muitas empresas, no aspecto de achar que talvez a pessoa com deficiência não vá se adaptar, vai criar dificuldades, talvez não consiga progredir no trabalho. Não é isso, precisa dar instrumentos para que essa pessoa possa, né, dar vazão ao que conhece. E eu vejo também que essa questão da diversidade no ambiente corporativo, ela traz, na sua essência, a construção de uma sociedade que observe a condição humana como um fim em si mesmo, que as diferenças, elas fazem parte da condição de cada ser humano, e que essas corporações, a partir do momento que façam uma adesão a políticas de diversidade, a comitês de diversidade, a grupos de afinidade, elas não só estão visando um lucro para si próprias, que é o objetivo prioritário, mas também elas estão, na verdade, se comprometendo com uma mudança de valores, uma mudança de postura e, principalmente, com uma expectativa de felicidade, eu quero assim dizer, no sentido de valorizar essas pessoas. Porque quantas pessoas que realmente merecem ter uma chance, e se discute muito a questão da meritocracia, né? Realmente existe a meritocracia para quem não tem oportunidade? É muito complicado você dizer, olha, aquela pessoa, ela realmente fez a sua carreira na empresa, ela agiu com mérito, ela chegou aos postos de chefia, ao CEO de uma grande empresa, por mérito. Fantástico. Mas, às vezes, a gente vai observar, Rosa, claramente dizendo aqui, às vezes eu sou um pouco criticada por isso, mas eu gosto muito de dialogar. Se você for observar o currículo dessa pessoa, a grande maioria, lógico que nós temos as exceções, elas não estão, então, em pé de igualdade com essas pessoas que eu citei agora há pouco, que fazem parte de grupos vulneráveis. Isto é um recorte social. Né? A minha discussão aqui, ela não se traz aí num aspecto de pautas de direita ou de esquerda, porque eu vejo que a questão dos direitos humanos está acima disso. Nós não podemos partidarizar pautas que dizem respeito à inclusão de pessoas, a trazer a possibilidade que essa pessoa, que ela esteja incluída e que ela faça a sua ascensão profissional com mérito, mas desde que ela tenha a sua possibilidade de inclusão. Então, quando você fala a respeito da minha obra, que foi a minha tese de doutorado, eu justamente fiz uma análise nesse sentido, uma análise para até preservar as empresas contra potenciais processos trabalhistas motivados, né, por condutas discriminatórias e por atitudes que, às vezes, você percebe que não é nem intencional, porque existe o viés inconsciente de talvez não entender o que está acontecendo com aquelas diferenças,
dentro das relações de trabalho. Eu sempre me coloco muito à disposição das empresas que a gente tem possibilidade de dialogar para dizer o seguinte, não é que nós estamos colocando nas mãos das empresas a responsabilidade, talvez, que seria do Estado, de incluir essas pessoas, de dar educação a essas pessoas, de dar cursos de profissionalizantes para essas pessoas. Não é isso, mas eu acho que nós vivemos um momento, e eu acho que o Pacto Global da ONU, a Agenda 2030 também, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ela busca, na verdade, uma conjugação de esforços de todos nós. E essa conjugação de esforços de todos nós será na área ambiental, será na área das relações trabalhistas, na área educacional, na área dos direitos humanos. Então, fica aqui, Rosa, apenas algumas reflexões, algumas contribuições, fruto aí de alguns anos de pesquisa voltado a essa temática, e eu me coloco à disposição para a gente dialogar aqui e poder, de repente, aprender um pouquinho mais com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns, Adriana, pela sua brilhante exposição. Eu acho que muito esclarecedora, porque, de fato, as questões que você coloca de responsabilidade, dentro de responsabilidade social, a rigor, elas são pouco discutidas, né? Elas são pouco trazidas nas discussões, nos debates, ao mesmo tempo que o fato em si, até pouco tempo atrás, era um tabu falar esses temas, hoje ainda é. É difícil você ver isso no dia a dia e isso tem que vir para a discussão, e eu tenho dito que a gente tem que, atualmente, falar o óbvio, né? O óbvio, ele tem que ser dito. É o que a gente falava lá na antessala, a respeito até da preocupação das pessoas com a própria saúde, né? Você tem que falar para as pessoas, em plena pandemia, que não pode fazer aglomeração, é uma coisa óbvia, né? Mas eu acho que nós estamos nesse tempo de dizer o óbvio, de diariamente repetir as coisas, de se reeducar, né? E você traz essa conexão de responsabilidade social, principalmente com direitos humanos, totalmente, absolutamente necessária, né? Abordar da forma como você aborda, eu acho muito interessante, e nós vamos sim trazer outras discussões, vamos convocá-la novamente para estar falando sobre esse tema aqui, que eu acho que é de extrema importância dentro deste conceito. A rigor, eu acho que se a gente for verificar, né, Walter, a gente emendaria esse ESG, a gente colocar o resto das outras áreas aí necessárias nesse momento, eu acho que a gente vai abordar quase o abecedário inteiro, né? Bem, com isso, estamos chegando aqui ao final da nossa live, muito gratificante. Eu, antes de mais nada, preciso agradecer umas pessoas que estão aqui conosco, o Dr. Sidney Munerati, que é o nosso vice-presidente da Comissão de Direito Ambiental e de Responsabilidade e Sustentabilidade. Olha, eu já estou colocando aqui responsabilidade social destacada no nome da nossa comissão. Obrigada, Sidney, a querida doutora Fátima Diniz, brilhante advogada de Santo André, está aqui com a gente também, o nosso querido amigo, Walter, doutor Pedro Mancuso, o Rogério Princiotti, está sempre aqui com a gente também, o Jonathan Santos, a querida sobrinha, a doutora Stephanie Ramos. Tem muita gente aqui que está assistindo com a gente, obrigada pela presença de todo mundo, a Meire Montagnier, Priscila Kogan, querida diretora da nossa subseção, ela que é diretora das comissões, obrigada. Quem mais está por aqui? O doutor Leonardo Magrio também, Adriana Guilherme, muito obrigada pela presença de todos vocês. Estejamos juntos aqui todas as sextas-feiras, às 16 horas, o Luciano Zotti também, e vamos agora para a nossa parte final da live. Quero passar para o doutor Walter Lazzarini para que faça as suas considerações finais e deixe a sua mensagem. Rosa, mais uma vez, parabéns por essa iniciativa, pelo convite aí da doutora Adriana, do doutor Norberto. Seguramente, em cada uma dessas lives, a gente aprende muito.
Como eu coloquei no início, eu entendo que o seu trabalho de conscientização ele tem como um aspecto mais importante, talvez ainda, é da formação dessa rede de contatos das pessoas que são pessoas do bem, pessoas que voltadas à questão ambiental, às questões sérias. Você colocou um aspecto, Rosa, também muito interessante, chamado de reputação financeira. Durante muito tempo, o que se valorizava era exatamente as pessoas que tinham sucesso, né, que a gente só media pelo poderio econômico. Então, e às vezes eram pessoas invejadas. E muitas dessas pessoas invejadas, hoje, eu não invejo, não, porque muitas vezes estão até na cadeia, porque a postura delas, né, sempre foi uma postura de ficar rico custe o que custar, né? E esta postura é que a gente tem que rechaçar. Felizmente, sinto que a população, e começa a ter aqui no Brasil uma consciência muito grande, sobre todos os aspectos morais, de seriedade, os aspectos de respeito às pessoas como elas são. A doutora Adriana colocou muito bem aí toda a diversidade que existe, e que ela é real e que faz parte, que, portanto, nós temos que, não é respeitar, temos que acomodar, temos que assumir, temos que apoiar. E esse aspecto, felizmente, acho que nós estamos num momento de evolução muito positiva. Temos muitos maus exemplos, infelizmente, mas também temos muito bons exemplos. E esse trabalho que você está fazendo é extremamente importante, justamente para agregar as pessoas, essas pessoas que eu chamo de pessoas do bem, que estão voltadas para aquilo que é correto, que é legal, que é honesto, que é bom, que é puro. Tal. E esse é um aspecto muito positivo do seu trabalho. Eu agradeço aí o seu convite e agradeço também o aprendizado que eu tenho sempre com você, Rosa, e que agora com esses dois outros companheiros, aí, o Norberto e a Adriana. Então, muito obrigado. Nós que agradecemos muito, Walter. Na verdade, esse trabalho ele só é possível porque temos aliados como vocês, amigos, né, pessoas que têm essa mesma preocupação, né, de levar um pouco de conhecimento, um pouco de experiência que a gente adquiriu durante esses anos de profissionalismo, né, dentro da área. Eu acho que dividir com as pessoas, eu acho que isso só nos faz bem, né? E contar com vocês é para nós uma satisfação enorme, e além do profissionalismo, do compartilhamento, também poder aproveitar da amizade de vocês, que nos é muito cara. Então, muito obrigada mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho também, pela sua exposição, e nos encontraremos em breve. Norberto Perrella, muito obrigada, viu, mais uma vez. Obrigado, eu que tenho que agradecer, Rosa. É um prazer para mim estar aqui com você e, mais uma vez, enaltecer o trabalho que você tem feito através das lives que você proporciona toda semana. E eu tenho comigo que nós temos que fazer a diferença em termos de divulgação de boas práticas, né? Já que más notícias nós temos sobrando todo dia, né? Então, eu acho que é um trabalho que nós temos que fazer, difundir boas práticas, difundir que existem coisas, o lado positivo que pouco é mostrado, né? Mostrar que há uma evolução, eu acho que a coisa está melhorando, eu acho que nós temos muito problema ainda a ser enfrentado, mas eu tenho o otimismo de que essas coisas estão acontecendo de forma positiva. E eu acho que quanto mais oportunidade pessoas do bem puderem estar aqui influenciando a população com boas ideias, com boas práticas, nós só vamos estar contribuindo de forma positiva para construir um mundo cada vez melhor. Eu acho que esse é o nosso dever como cidadão, é o nosso dever como representante de entidade, e é um enorme prazer para mim estar aqui com você, participar desse grupo que você sempre, de vez em quando, a gente se cruza nessas lives, porque o aprendizado ele é eterno, né? A gente nunca está, eu não tenho limite para aprendizado. Então, isso eu acho que é uma coisa bastante positiva, e eu estou sempre à tua disposição, e eu deixo aqui um abraço e um prazer ter estado com você nesses momentos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Norberto, agradeço demais a sua participação, sempre a sua disposição, né, de estar conosco,
estar atrelado à comissão com o CIESP, com outras instituições que estão sempre conosco, é isso, né? A gente levar essa mensagem de que é possível, de que dá para fazer e dá sempre para fazer um pouco mais, a verdade é essa, né? A gente tem que ter isso em mente também, que a gente pode fazer um pouquinho mais. Eu falo isso para as minhas filhas, né, que têm 17 anos, quando elas estudam, eu falo, você estudou para tirar quanto? Ah, para tirar 7. Eu falei, então estuda um pouquinho mais, que dá para tirar 8, dá para tirar 9, dá para tirar 10, né? E é isso que eu acho que nós, como pessoas profissionais de qualquer área, sempre dá para você se atualizar um pouco mais, aprender um pouco mais e levar um pouco mais para as pessoas, não é, Adriana? Obrigada, viu, Norberto? Adriana, está com você. Eu vou te dar a incumbência, então, como colega, como presidente que foi dessa importantíssima Comissão da Diversidade da OAB São Paulo, durante 2 gestões, que iniciou esse importante trabalho, imensurável trabalho, no momento, como eu disse no início da live, que ninguém queria falar sobre esse tema, como disse o Dr. Walter, um tema que está aí, as pessoas estão aí, os seres humanos estão aí, com os seus mais diversos, das suas mais diversas formas, né? Etnias, raças, seja o que for, se for um ser humano, ele tem que ser tratado como ser humano. E a Adriana abraçou essa causa, razão do meu orgulho, né? Porque não fez para ela e nem só para essas pessoas, mas fez para a gente também, né? Como eu disse, a gente tem filhos, teremos netos, temos família, a gente tem que acolher toda e qualquer pessoa. Adriana. Na verdade, Rosa, eu acho que a gente trabalha com essa pauta já há quase 20 anos e eu costumo dizer que nós iniciamos esse trabalho caminhando em pedras, né? Pedras muito pontudas. E hoje eu acredito que a evolução trouxe, né, uma respeitabilidade, uma visibilidade maior para grupos vulneráveis e até mesmo como o Norberto diz, que é importante a gente ressaltar também as boas práticas, né? Numa outra oportunidade eu posso fazer uma leitura aqui de boas práticas nas relações de trabalho, em treinamentos que a gente costuma dar, e práticas interessantíssimas que foram colocadas por gestores, né? Em recorte racial, em recorte de gênero, né? Dessas diferenças. Porque eu sempre gosto de finalizar a minha fala, Rosa, dizendo o seguinte, que a diferença, ela sempre irá nos enriquecer, mas o que vai nos unir é o respeito. Então, eu acredito muito que essas diferenças, elas enriquecem pela própria condição de respeito de cada ser humano na sua essência. E dialogar com vocês hoje aqui, na verdade, é um coroamento também de um trabalho que vem sendo desenvolvido e que eu posso conversar com pessoas de outras áreas, como o Walter, como o Norberto, que têm uma experiência vasta nas suas áreas de atuação e que também estão muito abertos para essa pauta que eu trouxe aqui, com um olhar mais voltado para a questão jurídica, para a questão dos direitos humanos, né? Então, assim, a minha satisfação é sempre muito grande quando eu consigo sair um pouquinho ali daquele contexto só jurídico para trazer aí uma amplitude interdisciplinar nessas questões que envolvem aí as diversidades. Meus parabéns, você realmente é uma mulher que muito me orgulha no aspecto de ter aí essa coragem também de estar na 30ª live. Hoje é 30ª live hoje? Então, eu vejo assim que você, ao invés de você falar, ó, sextou, né? Porque todo mundo espera aí a sexta-feira já para pensar no que vai acontecer, se vai ter aí alguma coisa na casa, um churrasquinho, um vinho. Você não, você já começa a pensar que a sexta-feira tem que ser o fechamento de uma semana de conscientização e uma semana de fazer o bem para as pessoas sem olhar a quem. Então, Rosa, você é uma mulher iluminada. Tá? Conte sempre comigo, você sabe do meu respeito, da minha admiração por você, e eu tenho certeza que a gente vai seguir muitas batalhas juntas ainda, viu? Dr. Walter, é um prazer em conhecê-lo, Norberto também, sigo à disposição dos colegas, precisando de mim é só chamar. Muito obrigada, uma boa tarde a todos que participaram. Eu que agradeço, fechamento com chave de ouro com a tua fala.
Estamos juntos aí para outras lives, de fato é a 30ª, estamos encerrando então com chave de ouro, com esses colegas valiosíssimos, Adriana, Norberto, Walter. Estaremos novamente aqui na sexta-feira que vem com a 31ª. Temos um projeto de falarmos de ESG até a 50ª live, e depois entraremos num processo de ODS, da 51ª até a 100ª, nós falaremos sobre os ODS também, porque 2030 está aí, né? E precisamos debater sobre isso, e é muito importante para todos nós. Então, uma boa sexta-feira para vocês, foi um prazer enorme estar com todos aqui, um bom final de semana, e fiquem com Deus. Tchau. Alô, pessoal, um abraço.